Fala pessoal, voltamos com um quadro de desabafo que agora vai ser permanente, vai ter um por semana, só que quem gosta dele continua dando like, apoiando o quadro, porque não, esse quadro aqui gera uma quantidade pouco amistosa de dislikes, porque obviamente tem gente que não tolera que você fale mal de algo que ela gostou, e sim, não importa o que eu pegue aqui, vai ter alguém pra dizer que foi melhor ali na sua vida, porque as pessoas são loucas, ou o mundo é um lugar muito diversificado também, pode ser. Quem sabe? Eu não tenho certeza sobre isso. De qualquer forma, o anime que eu vou pegar aqui não é dos piores, não é um anime horrível, mas é um anime que tem um impacto extremamente negativo se você ler o original, porque eles tentaram destruir basicamente o original na animação. É a única forma de descrever esse negócio. Eu vou falar de Rosario to Vampire aqui, que é um anime onde um garoto vai parar sem querer em uma escola para criaturas sobrenaturais. Logo que ele chega lá, ele acaba se apaixonando por uma vampira que tem uma obsessão estranha em beber o sangue dele, o que pode parecer um negócio grave e tal, mas no anime é colocado como um negócio de comédia. Sim, é meio bizarro isso, mas tudo bem, não vou reclamar disso, não tem problema. Aí a gente continua, o garoto decide ficar nesse colégio por causa da garota, ele se apaixonou por ela e tal, então ele vai tentar ficar nesse colégio, tentando esconder que ele é humano, porque se descobrirem que ele é humano, pode acontecer algo grave com ele, podem matar ele, prender ele, fazer alguma coisa com ele, basicamente. Tem toda essa tensão de descobrir que ele é humano, que guardam pra até o final da primeira temporada, em vez de usarem isso antes como o mangá usou. Essa é uma das partes que já te deixa meio nervoso. Mas você não conhece o mangá, vamos fingir que, como eu, foi um dos primeiros animes que você assistiu. Na verdade, esse foi o primeiro anime que eu assisti. Ele foi... Não, eu já tinha visto Naruto, Dragon Ball e tal, mas anime curto, esse foi o primeiro. Eu vi imagem daquela vampira de cabelo branco em algum site, e eu fiquei fascinado com aquilo, eu tinha que ver aquele anime. Eu vi de onde era aquele negócio, pô, vou ver esse negócio. E aí fui assistir o anime. E tem a garota de cabelo branco. A garota de cabelo branco é a vampira de cabelo rosa com cara de taipa. Ela basicamente se transforma. Todo final de episódio, na verdade, ela se transforma. Tem gente que, por sinal, prefere a garota de cabelo rosa... Vocês têm mau gosto, eu acho, mas tudo bem. De qualquer forma, continuando, ela se transforma. No mangá ela só muda a cor do cabelo e tal. No anime, o diretor tentou revolucionar, porque... Não, só mudar a cor do cabelo ela não tem graça. Vamos botar silicone nela. Brilhante, seu imbecil, brilhante. Quer dizer, brilhante porque ele queria, né, transformar um negócio num etizão, basicamente focar tudo em et. É basicamente o que ele queria. Não basta a garota ficar B10, de cabelo branco, olho de vampiro, super força, ela tem que ganhar super bundas e super peitos, sim. Seu imbecil, deixava ela como tava e tal, ela já tem volume bastante. Tudo bem, alguém vai dizer que gostou. Tudo bem, não vou reclamar disso. Tem coisa muito pior pra reclamar, então não vou ficar focando nisso. Bom, é um etizão, então eu não sabia disso naquela época e tal, era um negócio todo novo pra mim. Eu achava estranho, porque a câmera sempre fica focando pra baixo, assim, tipo, como se tivesse uma câmera na terra focando pra cima, pra você sempre ver a calcinha da personagem. Sim, pensando agora, é um eti bem leve até, não tem nada demais nele, só isso, calcinha, só aparecendo no bando delas. Bom, de qualquer forma, continuando, eu tinha descoberto o que era eti, que é basicamente um anime focado em cenas sensuais, mostrar calcinha, lingerie, blá blá blá, esse tipo de coisa. E aí depois eu descobri o que era um anime focado em harem, que eu também não conhecia até ali, porque eu só via aqueles clássicos, Dragon Ball e tal, nunca tinha visto um anime desse gênero. E aí começa a aparecer uma garota nova por episódio. E todas elas são inimigas do protagonista, mas ele é gente boa e tal, bom coração, aí se apaixona por ele, sim, é aquele clichê clássico, e aí ele começa a formar um harem, todos caindo no colo dele. Que coisa estranha, mas é diferente, eu nunca tinha visto. Então, tá valendo, você continua acompanhando. É um negócio esquisitão. Até porque eu não tinha senso crítico naquela época, mas eu já tinha senso de shipper, ou seja, eu tava torcendo pelos personagens. Eu queria que aquele cara ficasse com a de cabelo branco, a de cabelo branco gostava mais. Eu ficava torcendo pra aparecer no episódio, todo episódio assim, cadê ela? Aparece! E eu doido pro protagonista desenvolver uma relação com ela. Eu ficava shippando muito os dois. E o harem bom? Não. Para de mostrar uma garota nova todo episódio, eu quero que desenvolva com essa, com a que já tem, para de criar novas. Eu já tava meio revoltado com o autor naquela época, eu não era muito fã de harem não. Eu preferia foco em uma garota específica, um triângulo e tal, dava pra levar. Mas esse negócio de bando de garota e tal, parecendo um bando, não, isso não gostava já não. Mas tudo bem, a história continua de forma bem repetitiva, vale dizer. Porque basicamente no final é igual. O protagonista vai lá, tira o selo da heroína, ela vira a garota de cabelo branco B10 e ela encerra, sei lá, o que é pra resolver, ela resolve. Ela vai lá e resolve. E aí chegou o final. E o final aconteceu finalmente o que eu queria. O protagonista ganhou poderes. Ele tava pra morrer e tal, e a heroína injeta o sangue dela nele, a vampira, e aí ele ganha temporariamente poderes de vampiro, ele se regenera e tudo mais. Naquela época, eu olhei assim, putz, é isso. Finalmente, o protagonista não foi salvo, ele virou um vampiro.
Isso, sim! Eu achei legal ver dessa forma naquela época. Eu não conhecia a forma do mangá. Nossa, depois de ver do mangá, aquela do anime é ridícula. Mas tudo bem. E já tinha do mangá naquela época. Não tinha essa desculpa de a gente não tinha base pra usar. Tinha sim! Vocês não usaram porque não queriam, seus imbecis. No final das contas, é a garota que encerra o cara e finaliza o cara de novo. Mas o cara ganhou o poder de vampiro. Eu já fiquei, putz, e agora e tal? Era o último episódio. E não tinha mais. Eu não sabia isso na época. Eu fiquei meio... Não, como assim? Não tem mais? Pensei que ia sair mais. Quando eu vi 13 episódios, eu acho que era 13 episódios, não, tem 13 por enquanto, mas tá saindo mais, não era assim não. Só tinha 13, eu não conhecia esses animes curtinhos e tal. Aí foi aí que eu descobri eles. Só que eu não sabia que tinha material original, eu não sabia que tinha mangá naquela época. Eu pensei que existia aquele anime e tal, eu queria acompanhar mais o anime. E aí acabou ali, eu fiquei desesperado. Porque comecei a correr na internet e tal, não é possível, não. Aí eu descobri que tinha segunda temporada. Putz, fiquei feliz da vida. Ele vai continuar a história, vou focar nisso e tal, vou descobrir o que acontece com ele, com esse negócio de vampiro e tal. Só que não. Já começou a segunda temporada, os meus instintos diziam que tinha algo errado. Porque, olha essa opening. Quando a opening é um bando de garotas dançando numa discoteca, você sabe que tem algo errado no anime. Ele não vai focar na coisa séria que você queria e tal, que você gostou da primeira temporada. Então, foi basicamente isso. Aconteceu exatamente o que previa aquela opening. Eles focaram tudo em comédia, tinha mais comédia que a primeira temporada, inventaram um bando de episódio original, pararam de seguir o mangá, tipo, seguiam ainda, pegavam os capítulos mais bobos do mangá, eles pegavam, aqueles capítulos praticamente dava pra colocar em OVA, não tinha relevância alguma no enredo, eles enfiavam na segunda temporada. Aí no final resolvem fazer um draminha. Pra encerrar a temporada, mesmo anime de comédia, tem que ter um draminha, alguma coisa um pouquinho mais pesada. Esse, no caso, era que sumiu a garota de cabelo rosa, ficou só de cabelo branco, e o protagonista quer dar um jeito de trazer de cabelo rosa de volta e tal, porque ele gosta das duas. E acabou a primeira temporada, você, putz, eu quero ver mais negócio de vampiro, então poder de vampiro. Ignoram. Esqueceram desse negócio. A segunda temporada inteira. Só lembram disso no último episódio da segunda temporada. E aí ele enfrenta o pai da garota e tal, porque ele quer um negócio pra selar ela, pra voltar com a de cabelo rosa, blá blá blá. E aí no final, termina em aberto. Terminou lá, eu sem o senso crítico na época, vamos tirar, aqui é o senso crítico, vamos tirar o senso crítico. Putz, e agora terminou assim, o que ele vai fazer e tal, o que ele vai escolher e tal, ele vai escolher ou não vai escolher? Como assim? Não tem mais. Agora não tinha mais terceira temporada. Tinha uma campanha idiota e tal lá, abaixo-assinado abaixo-assinado não funciona. Eu tô deixando gente feliz aqui, eu sei. Mas abaixo-assinado não funciona. Eu nunca vi um funcionar antes. Abaixo-assinado pra conseguir uma nova temporada de anime. Então, na época eu assinei e tal, porque eu queria uma terceira temporada. Eu já assinei esse negócio, experiência própria. Então eu fui lá, assinei esse treco e tal, mas nunca rendeu nada, obviamente. Mas aí eu descobri que tinha um mangá. Muito pesquisando e tal, desesperado por mais informações, eu descobri que existia um mangá e o anime foi baseado no mangá. Aí eu, putz, e agora eu vou saber como continua essa história. Aí fui ler o mangá. E aí eu descobri que o mangá não tinha quase nada a ver com o anime. Quer dizer, a primeira temporada até tinha, mudaram muita coisa e tal, mas tinha a ver. A segunda temporada não, basicamente metade era filler, mais da metade era filler, mudaram um bando de coisa, pegaram algumas bases do mangá pra histórias, mas não tinha nada a ver uma história com outra. Aí eu comecei a ler o mangá. E aí, o primeiro susto. Meu Deus, que coisa feia. O negócio era muito feio. O autor não sabia desenhar no começo. E a parte interessante, ele aprendeu a desenhar muito rápido. Olha só, isso aqui é basicamente uns 15 capítulos depois do primeiro. E agora, uns 40, 70 capítulos depois, o cara tem umas melhoras absurdas. Felizmente, pro anime já pegaram o design dele melhorado, não pegaram o design dele no ápice, porque só aconteceu depois, que já tinha saído do anime, mas foi muito melhor. Imagina se tivessem pego aquele design do começo do mangá pro anime. Com certeza vai ter alguém pra dizer que não, aquele design do começo é muito mais legal, é diferente, não é genérico. Vocês têm probleminhas. Visuais, provavelmente, são cegos. Ou não, tem um senso artístico estranho. Tá, tudo bem. Cada um pode opinar o que quiser, eu não vou ficar me prendendo nisso. De qualquer forma, eu descobri isso do design, que melhora pra caramba. E a parte mais interessante não era isso. Era a história, porque tem obras que você reclama que o design foi zoado. Por exemplo, Aku no Hana. As histórias seguiram basicamente o original, mas o visual mudaram completamente. Eu já falei dele em outro vídeo e tal. Nesse é o contrário. Eles seguiram o design, só que mudaram todo o roteiro. Em Aku no Hana seguiram o roteiro pelo menos. A história ainda segue o original. Esse aqui não segue nada. Eles inventam um bando de coisa, infantilizam. Tá muito sério, deixa mais bobo, deixa mais bobo. Depois da parte do vampiro lá, que acontece bem mais cedo no material original, porque tava bem cansativo e tal. Toda vez no finalzinho da história, de cada historiazinha que tinha, o protagonista vai lá, tira o negócio do selo da garota e ela vai lá e salva a pátria com um chute. Ficou meio
sem graça isso com o tempo, e aí o autor viu isso, felizmente, e aí o protagonista ganha poderes de vampiro. E depois disso, ele ganha de novo, até que começa a dar tilt nele, ele começa a virar um Ghoul, e aí a gente tem o arco Ghoul, que é basicamente depois da heroína injetar várias vezes o sangue dela no protagonista, porque, bom, ele tá enfrentando um bando de criaturas fortes pra caramba, é óbvio que ele acaba meio morto em várias partes da história, e aí pra salvar ele, ela fica injetando sangue direto nele, até que ocorre uma mutação nele, ele começa a virar um Ghoul. Só que tem uns twists depois, não é exatamente um Ghoul, tem um bando de coisa interessante na história depois disso. E esse arco é muito legal, eu adoro esse arco. Não adaptaram, e já tinha material pronto pra adaptar naquela época, não dá pra entender por quê. É aquele diretor mesmo que, não, eu quero transformar num etizão feliz e tal, esse negócio é muito dark, corta esse arco. O melhor arco da história, ele me cortou! E aí chega a fase 2, onde ele resolve mudar de novo, coloca arcos mais longos, acabou aqueles negócios de arcos de um capítulo e tal que ele fazia, ele reduz bastante isso, os arcos começam a ser muito maiores, muito mais sérios também, as lutas começam a ser maiores, não é aquelas lutas resolvidas tão rápido assim. Tava bacana o negócio, o protagonista aprendendo a controlar os poderes de vampiro dele, revelam coisas do passado da heroína, tem um bando de twists, tava ficando bacana. E aí chega o final, e aí vira um Battle Shonen. Todo mundo nessa obra, todo coadjuvante minúsculo tem que ganhar uma luta de 2 capítulos, não sei pra quê. Mas tudo bem, tá encerrando com um twist bacana e tal, tem umas revelações legais ali, agora encerra direito, autor. Ele já tinha anunciado que depois daquilo ia encerrar a história. E eu aguardando o capítulo final, né? Pô, é agora. Encerra direito, encerra como todo mundo quer. Ele ficou a obra inteira te mostrando que, o protagonista gosta dessa garota, ele ama a vampira. Tudo bem, ele ama as duas vampiras, a de cabelo branco e a de cabelo rosa, que não faz sentido. Quer dizer, pode fazer sentido, ele gosta de duas mulheres, estão compartilhando o mesmo corpo, mas são garotas diferentes, vai dizer isso, então é traição da mesma forma. Bom, de qualquer forma, termina aberto. Sim, eu fiquei revoltado, eu não tava acreditando. E aí, quando eu já não tinha esperança de nada, anuncia um capítulo extra e tá a protagonista com um vestido de noiva na capa. Eu fiquei emocionado. Isso sim! Eu te adoro, autor. Desculpa ter duvidado de você e tal. Você vai fazer exatamente o que eu quero. Vai ter o final do casamento e tal. Completinho, aquele final que todo mundo que curte romance e tal gosta. E aí, ele trollou geral. Terminei aberto. Eu não entendo. Ele botou a garota com um vestido lá e tal. Um preview do futuro e tal. Era uma dica. Você coloca o casamento, pô. Um flash, uma página, um quadrinho. Não colocou nada. Basicamente, o protagonista lá não sabe o que fazer ainda e tudo mais. Aparece o pai da garota lá, da protagonista da história, a heroína principal, por assim dizer. E aí ele já trata o garoto como se fosse o genro dele e tudo mais. Os dois sorriem um pro outro e... fim, termina totalmente aberto, você não sabe com quem ele vai ficar. Bom, Marco, é meio óbvio e tal que ele vai ficar com a vampira e tal. Eu não sei, não mostrou, eu só acredito vendo. Se alguém disser que ficou, então é fanfic. Fanfic não é o autor que fez, eu quero a versão do autor, me mostra, cacete. O autor não dá certeza de nada, por quê? Porque ele tava com medo dos fãs, pode ser? O editor falou pra ele, não, se você fizer assim, os fãs vão te odiar e tal, quem gostava das outras heroínas vai ficar revoltado com você, não vou comprar seu próximo mangá e tal, não vou comprar de qualquer forma, porque você não emplacou nada depois, seu infeliz. Então, não adiantou nada, toda essa sua covardice e tal, você se cagou todo pra fazer um final decente, e não adiantou nada, porque seus fãs ficaram revoltados, mais revoltados ainda, eu diria, do que se você tivesse feito um final fechado. É isso, esse é o meu desabafo com o Rosario to Vampire, uma obra que eu tenho certo carinho porque foi uma das primeiras que eu assisti, mas se alguém me perguntar, não é muito bom. Eu só recomendaria pra alguém que curte muito comédia romântica, bobinha e tal, aí pode dar uma olhada, mas não é muito bom não. E vai pro mangá, mesmo com aquele final sacana que eu já avisei aqui, o mangá é muito melhor. Se gostaram do vídeo, dê um like, porque esse vídeo geralmente precisa para combater a quantidade de dislikes, que é um pouco maior do que o normal. E se inscreva no canal, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.